Hoje nós vamos falar sobre talvez um dos temas mais importantes para a igreja nesses dias. Nós vamos falar sobre dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito e quem tem os dons do Espírito Santo? Isso é uma mensagem poderosa. Não é uma mensagem, por isso que eu pedi hoje os meninos para descerem, porque talvez não seja uma mensagem que você vai aqui, pular da sua cadeira, dar glória a Deus, aleluia. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer, fique com liberdade. Mas hoje eu quero realmente que você tenha toda a sua atenção voltada à palavra de Deus que será ministrada nessa manhã. O texto que nós vamos estar sobre ele nessa manhã é 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Do verso 1 ao verso 11, aliás. 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 11. Eu quero convidar aí para que você abra a sua Bíblia neste texto pela qual nós vamos debruçar aqui. Por que nós escolhemos esse texto? Porque não tem como falar sobre dons do Espírito sem falar da igreja que mais fluía ou que mais tinha dons do Espírito. É a igreja dos corintianos. Aliás, a igreja aos Coríntios. Amém? Não tem como falar sobre dons do Espírito sem falar sobre essa igreja de Corinto. Ela tinha todos os dons. Pensa num pastor feliz, numa igreja que tem todos os dons. Hein? Bom demais, né? A igreja ter todos os dons do Espírito. Só que ao mesmo tempo, essa igreja era uma igreja carnal. Era uma igreja infantil. Era uma igreja, por que era uma igreja infantil? Porque era uma igreja sem amor, tinha os dons, mas não tinha o amor. Tanto que os textos que falam dos dons do Espírito, o capítulo 12 e o capítulo 14, no meio aí ele tem um recheio, que é o capítulo 13 de Coríntios, que ele fala do amor. Então não tem como você pode até ter os dons, mas os dons não são sinais da espiritualidade de alguém. A espiritualidade de alguém é o fruto. Fala assim comigo, fruto. Você mede a espiritualidade de alguém não pelo dom que ele tem, mas pelo fruto do Espírito, não é? Domínio próprio, temperança, e vai lá os seus novos frutos, os seus 9 gomos. E é tão interessante que na Bíblia tem um equilíbrio perfeito, porque 9 fala de frutificação. 9 fala de quê? Frutificação. Preste atenção aqui, não perca a meada. 9 fala de frutificação. Quando você vai olhar a figura do Espírito Santo no tabernáculo, o candelabro, você vê 3 hastes de um lado e 3 hastes de outro. E se nós trazermos a aplicação aqui para o Novo Testamento, nós podemos dizer que seriam os dons espirituais, porque em cada haste dessa tinha uma espécie de amêndoa. Então tinha 3 hastes de um lado do candelabro e 3 hastes do outro lado do candelabro. Então em cada haste existiam 3 amêndoas. E essas 3 amêndoas nós podemos representar como sendo os 9 dons do Espírito de um lado e do outro lado o fruto do Espírito com suas 9 qualidades. Quem está entendendo diz amém. Quero ser bem didático aqui nessa manhã. Então vamos ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 em diante. O texto diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo aponta para Jesus. Ok. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Aqui que nós vamos pegar
verso 4, há diferença de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5 diz, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Espírito que mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, diga assim comigo, a cada um, porém é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Aí a gente vai aqui falar sobre os dons. Os dons são esses aqui, ó. Presta atenção, esses são os dons do Espírito. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria, um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, outro dom. E a outro, o dom da fé, não é a fé salvífica, é uma fé especial. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, um outro dom do Espírito. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, é outro dom. E a outro, profecia, mais um outro dom. E a outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Nós estamos no verso 10, amém. Até aí. Então, queridos, uma coisa que nós temos que entender. Há várias formas de pensar. Há vários tipos de pessoas dentro da igreja. Existem aqueles que não acreditam que os dons são para hoje, que são cessacionistas. Eles acreditam que os dons do Espírito foram apenas para a era dos apóstolos, para o tempo dos apóstolos. Eles não acreditam que os dons são para hoje. Nós também temos aqueles que são os ignorantes. Os ignorantes é aqueles que sequer sabem o que é o dom. Eu já fui um ignorante. Sequer sabe o que é o dom do Espírito. Confunde muito a habilidade natural com o dom do Espírito. Dom do Espírito não tem nada a ver com habilidade natural, porque a habilidade você consegue desenvolver com a sua própria força e com a sua própria capacidade, mas dom do Espírito é só o Espírito que dá. Dom do Espírito não tem nada a ver com a sua habilidade. A habilidade você constrói. Você vai ali, faz um curso, você consegue, pela sua força você consegue. Dom do Espírito não. Dom do Espírito é dado pelo Espírito. Então existem os ignorantes, aqueles que não entendem desse assunto, não é? E por não entenderem desse assunto, não usufruem desse assunto, não usufruem. Irmãos, por que a gente está falando constantemente de avivamento? Porque isso aqui é igual comida. Quando você fala de comida, o que te dá? Fome. Quando nós estamos falando de avivamento, sabe o que tem que produzir em nós? Fome do Senhor, fome pela presença, fome para orar, para jejuar, para buscar. Então nós estamos falando aqui do Espírito para que você seja avivado. É por isso que a gente está produzindo, está te provocando. Dá um toque aí e fala assim, ó, você está sendo provocado. Nós estamos te provocando para que você busque pelo amor de Deus. Para de viver uma vida vazia. Você precisa, a igreja precisa do Espírito Santo. Então nós estamos aqui instigando, provocando para que você viva uma vida cheia do Espírito, amém? Tem também os medrosos. Quem são os medrosos? Aqueles que, por conta dos exageros, e a gente vê muita coisa ruim na internet, sim ou não, irmãos? Fala a verdade. Tanto exagero na internet, e por conta desses exageros, por conta desse medo, os medrosos, eles também não usufruem dos dons do Espírito. Mas existem aqueles também, os continuistas, aqueles que acreditam que os dons são para hoje, para agora, estão presentes, atuantes na igreja. E esses somos nós, amém? Quem acredita que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar? Somos nós. Os dons são para hoje, os dons são para agora. Atos, capítulo 2, verso 39, diz assim, ó, porque a promessa vos diz respeito. Ou seja, a promessa é para você. E continua dizendo, diz respeito a vossos filhos, é para os seus filhos, é para a sua casa. A promessa diz respeito a todos que estão longe. Parece que ele estava vendo, quando estava escrevendo, ele estava vendo que a igreja estava se reunida aqui em Sintra, buscando a presença do Espírito. A todos os que estão longe, ou a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E querido, enquanto Deus estiver chamando, enquanto Deus estiver salvando, enquanto Deus estiver operando e chamando pessoas, os dons do Espírito, o mover do sobrenatural vai continuar atuando.
a todos quanto o Senhor Deus chamar. Deus continua chamando. Deus te chamou? Você veio aqui porque Deus te chamou. Então, se Deus está te chamando, os dons são para hoje, os dons são para agora. Então, nós precisamos de entender sobre essa questão dos dons. Por quê? Porque a igreja precisa. Nós precisamos. Nós não somos seres naturais vivendo uma experiência sobrenatural. Nós somos sobrenaturais. Nós somos espírito. Tem gente que inverte, né? Corpo, alma e espírito. Não. Nós somos espírito, alma e corpo. Somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós somos seres sobrenaturais que estamos vivendo aqui temporariamente uma experiência natural. Seres sobrenaturais que estamos vivendo uma experiência sobrenatural. Então tudo que nós estamos construindo tem que ter por base não a nossa sabedoria, mas o Espírito Santo, a capacidade que o Espírito Santo dá para nós. Então, amém. Então vamos lá a esse texto. Esse tema é muito extenso, é um tema muito longo, mas eu estou aqui resumindo mesmo, mas depois, quem sabe, a gente pode até lançar um estudo acerca dos dons espirituais. Mas nós vemos aqui, eu quero partilhar rapidamente o que são os dons, quais são os tipos de dons, para quem são os dons e para que servem os dons. O que são, quais são, para quem é e para que serve. Então, o que são os dons? Os dons, olha para alguém e fala assim, o dom, não, fala assim com convicção, o dom é a parte sobrenatural de você. Pegou aí? Recebeu aí? O dom é a parte sobrenatural de você. Dom é isso. Esse é o dom. Nós não devemos confundir com habilidades e talentos naturais. Então, os dons são a capacidade que o Espírito dá a alguém pela operação interna do Espírito. Essa palavra dons, né, do grego carisma, que significa graça. Ele dá, o Senhor Deus dá a cada um conforme Ele quer. Agora, quais são os tipos? No verso 4 a gente vai ler. Quais são os tipos de dons? O verso 4 está assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no verso 6, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nesses versos, nós vemos aqui algumas categorias. Nós vemos 3 categorias. Os dons do Espírito, que são dados pelo Espírito, que são 9. Nós vemos os dons de governo, que são dados pelo Filho Jesus, que são os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os dons do Filho, os dons de governo, dados pelo Senhor Jesus, mas também, através da reconciliação aí, né, entre o Espírito e Jesus, também podemos dizer que são dons do Espírito, porque são dons, né, Jesus atuou através do Espírito. E também nós temos outros dons, que são os dons de operações, a diversidade de operações, que não entra aí nem nos dons do Espírito e também não entram nos dons do Filho, que são os dons ministeriais, os dons de governo. Nós podemos dizer que são dons de operações. Por quê? Porque o próprio Deus opera no meio da igreja. Aí você vai ver lá em Romanos 12, não vai dar tempo de ler aqui, sobre os outros dons, dons de exortar, dons de misericórdia, porque o próprio Deus, ele vai atuando no meio da igreja, para que a igreja faça o que ela tem que fazer, amém? Você vai ler depois Romanos 12, o que nós vamos focar hoje, são nos dons do Espírito. Então, nós vemos aqui, nesse texto, essas categorias dos dons do Espírito. Nos dons do Espírito, podem ser também divididos em 3 outras subdivisões, ou 3 outras categorias. Nos dons do Espírito, que são esses, na diversidade de dons, aí você vai ler a partir
do verso 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Você vai ver aqui, é dada palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nesses dons do Espírito, que nós estamos focando aqui hoje, os dons do Espírito, eles são subdivididos em 3 categorias. Quantas categorias? 3. E essas 3 categorias, quais são essas 3 categorias? Primeira categoria, dons de revelação. Repita assim comigo, revelação. Depois, os dons de poder. Repita assim comigo, poder. E depois, os dons de elocução, ou os dons vocais, que são os dons da fala. Diga assim, dons da fala. Quais são os dons de revelação? Então, alguém não pode dizer assim, eu tenho o dom da revelação. A revelação é uma categoria de dons, que nessa categoria existem 3 dons, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Ou seja, o dom da profecia é uma categoria que pode ser subdividida em 3 dons, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E nós temos aqui uma outra categoria, que são os dons de poder, né, de demonstração de poder, que é dom da fé, operação de milagres e dons de cura. Dons de cura. Os dons da fé ou dons de operação de milagres não são os dons de cura, são aqueles não cura, não é? Que o Senhor atua, mas são milagres, mas não são classificados como dons de cura. Então nós temos esses dons de poder. E a terceira categoria dentro dos dons do Espírito que nós temos é o dom de inspiração, ou o dom de elocução, ou o dom da fala, os dons vocais, que são profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Esses são os 3 dons vocais. Agora você pergunta assim, qual é o meu dom? Essa é a pergunta de ouro, né? Qual é o meu dom? Desse tudo aí que você falou, qual é o meu dom? Quem quer saber? Quem sabe qual é o dom dele? Diz amém? Vamos de novo. Quem sabe qual é o dom dele? Diz amém. Eu não vou dizer quem não sabe, eu não vou falar isso. Quem não sabe qual é o dom, diz amém. Mas fique tranquilo. Hoje nós vamos aqui tentar te ajudar a você descobrir qual é o seu dom. Amém? Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Quem me dá mais 10 minutos? Já viu essa? 10, 20, 30, 40. Então vamos lá. Vamos entender aqui como eu sei qual é o meu dom. Nós temos 5 ministérios, 5 dons do Filho. E nos dons do Filho, são os dons ministeriais, ou dons de serviço, ou dons diaconais, que são feitos para o serviço. Nós temos 5, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok? Esses dons são como se fosse uma armadura. Repita assim comigo, armadura. E os dons do Espírito são a arma. Então tem a armadura e tem a arma. Então nós temos a armadura e nós temos a arma. Então, mais importante talvez do que você perguntar qual é o meu dom, é você perguntar qual é o meu ministério. Por quê? Vamos fazer uma dinâmica bem rápida aqui, Samuel. Nós já estamos treinados. Eu tenho aqui um multímetro e tenho aqui uma chave. Você não dá chave. Chave de boca. Um multímetro e uma chave de boca. Nós temos 2 funções aqui. Nós temos o eletricista e nós temos o mecânico. Ok? O eletricista e o mecânico. Qual é a ferramenta do eletricista? É a chave? A ferramenta do eletricista é
O multímetro. Qual é a ferramenta do mecânico? A chave. Amém? Então, entendendo isso aqui, fica muito mais fácil. Por quê? Porque se nós temos 5 dons de governo, ou 5 dons de serviço, e o serviço, né, Jesus, ele distribuiu dentro da igreja para que a igreja funcionasse muito bem. Se nós temos 5 serviços, você precisa da sua ferramenta para você trabalhar. Então, qual seria, obrigado Samuel, qual seria, por exemplo, a ferramenta do profeta? Qual seria a ferramenta do profeta? Seria palavra de sabedoria, dom de palavra de sabedoria, dons de palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, certo? Esses são os dons do profeta. Agora nós temos o evangelista também, que são dois ministérios fáceis de nós exemplificarmos aqui. E como eu disse, vai ficar muita coisa aqui, mas isso aqui é só para instigar você, quando chegar em casa, você estudar mais. Quando você chegar em casa, você vai fazer o quê? Estudar mais. Sabe por quê, irmãos? O avivamento começa em casa. Amém? Avivamento não começa na igreja, avivamento começa em casa. Então, quando você chegar lá na sua casa, você vai estudar mais isso aqui. Amém? Então, nós temos o evangelista. E o evangelista tem também as suas ferramentas aqui, os seus dons, que seria, por exemplo, dons de curar, operação de maravilhas, não é? Dom da fé, para que ele exerça o seu ministério. Agora, interessante dizer, 1 Coríntios 12, verso 7, olha que interessante, 12, 7. O texto diz assim, ó, aliás, e a outra, porque... Isso, 7. Vamos ler comigo aqui? 1, 2, 3 e... A cada um. Solta aí. É isto, filho, me ajuda. A cada um. Então, todos que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está aqui sentado, membro dessa igreja, membro dessa casa, você tem um dom. Não existe crente sem dom. Não existe. Não tenho dom. Não existe crente sem dom. Existe crente que não sabe o dom. E você sabe por que não sabe? Posso falar? Posso falar, Rafa? Crente que não sabe dom é crente preguiçoso. Sabe por quê, querido? Eu falo isso com muito amor, tá? Não estou desrespeitando ninguém aqui, não. Estou te ensinando o caminho. Amém? Olha para você ver. Se você não sabe o seu dom é para ser exercido onde? Na igreja. Fala assim, na igreja. E a pergunta é, o que você está fazendo? Posso falar, irmãos? O que você está fazendo? Dom, eu vou dar a Bíblia aqui, ó. É Bíblia aqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios 14, verso 26. 1 Coríntios 14, verso 26. Não é o pastor que está implicando com você, querido. Tá bom? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, 26. Coloca aí. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês. Fala assim, cada um. Olha para alguém e fala assim, cada um. Cada um de vocês tem salmo, palavra de instrução, revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, isso aqui, irmãos, é que nem quando você está na floresta, andando e está perdido, você tem que começar a andar para algum lado, para algum caminho. Se você não começar a se mexer, você nunca vai saber
Qual é o caminho? Você entrou aqui, opa, peraí, não é esse o caminho, deixa eu voltar e ir para o outro. Igreja assim, irmãos. Ah, pastor, não deu certo nesse ministério, amém, tenta no outro, querido. E vai tentando. Uma coisa que você não pode fazer dentro da igreja é parar e ficar olhando, você tem que se mover. Para que o dom que Deus te deu seja exercido. E quando você chegar lá no céu, o Senhor vai te perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? Que dom? Que dom? Que dom da sua... Amém, queridos? Deus te deu um dom. Deus te deu um dom para você exercer, para você abençoar os outros. Você será uma bênção na vida de muita gente, mas você precisa de se mexer, meu irmão. Glória a Deus. Para que servem? Vamos caminhando para o final. Para que servem? Para a edificação da igreja. Deus não dá dons para projeção humana, para glorificação humana, mas para a glória dEle. Para a glória dEle. O dom é dado para servir. Então, quanto mais dom, mais servo. Ah, Deus me deu dom, esse e esse e esse. Ah, irmão, vem cá, que eu quero que eu converse séria com você aqui. Eu tenho um monte de coisa para te passar aqui, ó. Deus me deu esse. Não, irmãos, quanto mais dom você tem, mais o Espírito Santo. O Espírito Santo não está te capacitando à toa. Ele está te capacitando para que você sirva uns aos outros e seja bênção na vida do seu irmão. Quanto mais dom você tem, mais servo você é. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Nós temos dons para servir uns aos outros. E quero terminar com esse texto, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos se levantar? Aleluia. Eu quero ter um tempo aqui de oração uns pelos outros. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te ungir. O Espírito Santo vai te usar de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Olha aí. Cada um exerce o dom que recebeu. Olha para alguém e fala assim: exerça o seu dom. Exerça o seu dom. Cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra aí, querido? Glória a Deus. Se você pode, levante a sua mão e aplauda o Senhor. Você acha que esse corpinho bonitinho seu aí, essa carinha bonitinha, essa beleza toda Deus colocou em você à toa, irmão? Não foi à toa, não. Você acha que esse dom, essa capacidade que Deus te deu foi à toa? Não foi, não. Deus tem um propósito para você, para a sua casa e para a sua família. É para que você sirva uns aos outros. Amém? Então se você pode, dá a mão aí para o irmão que está do seu lado. Você vai orar para que o Senhor use ele no dom que ele deu, de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, para servir a igreja, para servir uns aos outros, e à medida que você serve, o Senhor vai fazendo a obra dele, o Senhor vai salvando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai libertando. Se você pode, ore uns pelos outros aí. Isso, eu quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir, se você